Então, hoje vamos dar fechamento para a nossa aula do ciclo virtuoso. Então, aqui na nossa biblioteca, nós temos a aula 1, a aula 2, e hoje vamos fazer a aula 3, fechando esse conhecimento do que é um ciclo virtuoso. Então, para que a gente comece a trazer de novo esse conceito, né? Vamos olhar essa imagem juntos. Vamos analisar o que seria, em termos de uma imagem, um ciclo virtuoso. Atentem que nós temos aqui de um lado, como que de destroços, né? Como ali um ferro velho, né? E temos um caminho que se abre, né? Dentro dessa paisagem, dentro desse contexto. Quando nós pensamos em toda a bagagem que nós trazemos internamente, né? Nós trazemos dores, traumas, situações que não estão claras para nós, confusas, né? Trazemos memórias, né? Que nem sempre estamos utilizando, mas elas estão ali de fundo, né? Então, trazemos toda uma paisagem interna. E dentro dessa paisagem, essa energia ela pode estar fluindo ou não. Então, para que a gente retome nesta aula 3, vamos relembrar aqui que o ciclo virtuoso não exige mais força, exige menos ruído. Como é que é isso? Então, vamos colocar essa palavra aqui, virtuoso, sempre a gente tem que olhar o avesso, o vicioso. Então, todos nós fomos criados um ciclo vicioso. Por exemplo, o primeiro dado de um ciclo vicioso é o esforço. Mas você pode estar dizendo, puxa, mas esforço é a lei da vida, o trabalho é a lei da vida. E é verdade. Todos nós temos que fazer um esforço para conquistar algo, não é? Nessa vida. Mas esse esforço aqui, ele está dentro de um ciclo vicioso. É um esforço desequilibrado. É quando você fala, por exemplo, eu me mato de trabalhar. Você já reparou nessa frase que você diz, eu me mato de trabalhar? Então, não é sobre o trabalho, o esforço. É fazer isso de uma maneira tal que vire um vício. Quer ver? Me acompanha. Você se mata de trabalhar, de noite ao chegar em casa, você está cheio de tensões, sejam físicas, sejam mentais. Aí você precisa se compensar. Então, hoje eu mereço tomar aquela cerveja, comer aquela pizza. Ufa! Mas, ao mesmo tempo, eu exagero. Porque eu estou compensando um esforço desmedido. Aí, depois, eu acordo de ressaca, com uma culpa, me culpando, puxa, exagerei aqui, exagerei ali, aí eu preciso mais esforço para superar a ressaca, para superar aquela situação, e aí isso vira um ciclo. Esforço, tensão, compensação, culpa mais esforço. Então, quando é que vamos parar para olhar como estamos vivendo? Primeira coisa, quando você precisa se compensar, significa que esse esforço está desmedido. Trabalhar faz parte da lei da vida. Tudo se consegue através do trabalho. A formiga trabalha e nós trabalhamos também. É uma lei da vida. Mas o como vamos fazer isso, este poder está na nossa mente, não na mente da formiga. Então, como vamos trabalhar? Isso não depende de dinheiro, isso não depende de status, se você ocupa uma profissão que é socialmente mais aceita ou outra, não. Isso depende da maneira como você leva a coisa.
Você vê, inclusive, pessoas dentro da mesma profissão, uma leva muito bem, tem sempre energia de sobra, e a outra aquilo é um peso. Eu brinco que falo, se na sua vida tem sexto, você já sabe que está num ciclo vicioso. O que é o sexto, né, das redes sociais? Ufa, testou, sextou. O que é isso? Isso é uma maneira de viver com compensação. Porque que coisa é essa que construímos, que vamos levando uma vida com tantos pesos que eu tenho que me aliviar na sexta? Por que não viver uma vida agradável na segunda? Então, parar para olhar os nossos ciclos viciosos como normais é o começo da jornada de um yogi. Não é normal viver uma vida tão pesada, onde você tem que se compensar o tempo todo. Quando nós falamos de yoga, nós falamos de corpo, de mente e de espírito. Veja que eu falei nessa ordem. A primeira coisa é o corpo. O que vai acontecer com o seu corpo se você tem que se compensar com muito açúcar, com muito álcool, com muito... Não, mas não é muito. Será? Você pode assegurar que essa conta não vai chegar num pré-diabetes, numa pressão alta, né? Nós sabemos já da psicossomática que existe dentro, quando nós abandonamos o nosso corpo, mas também a nossa mente, também as nossas emoções. Nem sempre ficamos doentes apenas por uma alimentação equivocada, mas também pela maneira como levamos a vida. O estresse hoje gera uma série de situações a nível hormonal no nosso corpo, que você pode estar comendo o alimento certo e uma vida muito estressada deixa você enfermo. Então, como nós vamos gerir o nosso próprio corpo? Não é? Então, puxa vida, nós temos aí opções. Mas essas opções, elas vão chegar para você na medida em que você tem tempo. Se você não tem tempo, você não tem energia. Quando você olha para o tempo que você faz, o que você faz com esse tempo? Ah, mas eu não tenho tempo. Eu tenho 2, 3 empregos? Tem. 5 minutos. Você acorda 5 minutos antes. E eu não estou dizendo nem para meditar. Estou dizendo para dar uma olhada em você. Como é que seu corpo está? Como é que estão suas emoções? Para dar, sabe, uma verificada. À noite, antes de deitar, 5 minutos. Dá uma verificada. Puxa, o que eu fiz com a minha vida ao longo de um dia? Então, nós passamos meses, anos, sem fazer o que no yoga a gente chama de autoestudo. Sem estudar quais são as minhas necessidades físicas, mas quais são as minhas necessidades emocionais. Até quando eu vou ficar me compensando emocionalmente, seja pelo alimento, seja por algum hábito que às vezes não me traz realmente algo construtivo. Então, essa lei da compensação, ela está no lugar de um ciclo que poderia ser virtuoso. Aí veja onde começa um ciclo virtuoso, na clareza. Quando você faz esse simples exercício, acordar de manhã, verificar como você está. Porque quando você verifica, é o primeiro passo até de você, às vezes, precisar de ajuda. Precisar de um nutricionista, precisar de terapia, seja o que for. Primeiro, você tem que olhar o que está acontecendo. E não delegar isso para quando chegar as férias, para quando chegar sexta-feira. Não, olha para você, verifica. Puxa vida, o que eu estou vivendo? Isso é o início da clareza. A partir desse olhar, você pode fazer uma escolha simples, que é essa que eu estou sugerindo, 5 minutos para você de manhã, 5 minutos à noite, para você ver como é que você está transitando nesse dia. Se todo dia você chega acabado em casa, está errado. O trabalho não faz isso com você. É a sua cabeça trabalhando que faz isso com você.
Porque tudo é como você leva, é o olhar que você empresta para essa situação do trabalho. Então, escolhas simples, que você vai agregando ali. Numa hora de desafio, eu paro, eu respiro. Puxa, professor, eu não sei fazer essas escolhas simples. Então, peça ajuda dos universitários. Está aqui a nossa escola, há mais de 20 anos, dando instrução exclusiva para a mente. Então, puxa vida, vamos pedir ajuda. Como é que eu posso organizar o meu corpo, a minha mente, o meu espírito, né? Como é que eu posso gerenciar a minha existência, não é? A gente não precisa saber fazer tudo. Para isso tem ajudas. Você pode procurar nas IAs, né? Tem tanta ajuda, mas a ajuda certinha acontece quando você quer. Quando você para olhar, isso passa a ser valor para você. Aí você faz a escolha simples. E o primeiro sintoma que você passou pela clareza e que fez uma pequena escolha de mudança é o alívio. Nossa, a vida começa a ficar mais leve, dá um alívio. Alívio de quê? Dos pesos, dos vícios que nós temos. Vício em reclamar, vício em não gostar de segunda-feira. São vícios, gente. Muitas vezes esses vícios estavam presentes nos nossos pais. E nós não nos debruçamos para pensar sobre isso. Então, puxa vida, dá um alívio, alívio de pesos, sejam eles físicos e emocionais. Puxa, que gostoso! E aí começa a nascer a coerência. Coerência é aquela palavra que torna o nosso dia a dia mais harmônico. No corpo é uma homeostase, é um sentido fino de um corpo balanceado. Mas na mente e no espírito é um sentido de harmonia mesmo, do que você consegue fazer uma parte, a vida ajuda com a outra parte, ok. Fica mais gostoso. O que você fala, você consegue praticar. Porque de nada adianta essa aula se você não praticar. Isso eu digo a você. De nada adianta. O coração do yoga está na prática. A teoria é fantástica. Nós criamos todo um método, toda uma didática atual, moderna, de transmitir essa teoria antiga. O yoga tem, para sermos assim, menos precisos, 2.000 anos antes de Cristo, tem origem até mais antiga, mas vamos pensar 2.000 anos antes de Cristo, alguma literatura, alguma coisa assim. É muito profundo, é um patrimônio da humanidade. Mas como encarar esse patrimônio hoje? E a nossa escola tem essa didática de trazer esses ensinamentos para o seu dia a dia, mas de nada adianta se você não praticar. Então, pratique pelo simples, tomar água. Mínimo 2 litros de água, né? 1,5 litro, 2, tomar água. É uma coisa simples que vai mudar completamente o seu corpo, porque todas as reações biológicas que acontecem em meio aquoso. Então, o seu corpo precisa da água. Não é que ele fica bem, ele precisa, assim como um carro precisa de gasolina. Então, comece com coisas simples, não comece querendo pegar todo esse entulho aqui e querer mudar tudo de uma vez, porque é importante nós olharmos para essa foto, para essa imagem, né, melhor dizendo, como algo que tudo isso nos constitui. Esses relâmpagos, sabe? São os nossos conflitos, os ruídos internos que temos, e temos, isso faz parte. A nossa vida não é só sobre esse caminho que está fluindo. Ela é toda essa construção, isso tem beleza, desde que a gente coloque bons olhos para isso. Então, por exemplo, quando eu estou relampejando, quando eu estou numa raiva muito grande, como é que eu escolho lidar com essa energia? Eu estudo, eu reprimo, como é que eu estou transitando? Eu busco ajuda, né? A raiva, ela é positiva, ela é negativa, tudo isso são estudos que nós podemos fazer. Então, isso é coerência, entender que eu sou um ser humano complexo,
Eu sou constituído de corpo, que eu posso tocar, mas eu já também sou constituído de emoções, que eu não posso tocar, de mente, que eu não posso tocar, e de um espírito. Quer dizer, eu sou um ser complexo, então eu preciso me debruçar para compreender esse mecanismo que sou eu e fazer ajustes ao longo da jornada. É uma jornada essa do yogi. Uma jornada, é um processo. Não é rápido, é jornada de vida. Estabelecer as bases do yoga. Então, veja, você saiu de um ciclo onde era esforço em demasia, tensão, aí eu tinha que me compensar, aí vinha a culpa, e aí eu tenho que fazer mais esforço, e é assim que caminha a humanidade. Então, com essas portinhas que eu abri, eu começo a ir para um outro ciclo, virtuoso, com as minhas virtudes, eu trago mais clareza em alguns pontos que, puxa, isso aqui eu posso melhorar, tá fácil para mim, ok, eu consigo me comprometer com essa mudança simples. Você escolhe o simples, já produz um alívio, já te dá estímulo para você ir além, te dá uma coerência, você sabe que todo dia você está cuidando de você, aí vem mais clareza. E esse ciclo, assim como o ciclo vicioso se alimenta, o virtuoso também. E começa realmente a fazer sentido. Pois a vida ela tem sentido, a vida humana ela tem sentido, é diferente da vida dos animais, que o sentido é a espécie, que o sentido é a reprodução, é a perpetuação. O sentido da vida e da mente humana é mais refinado. Então aqui eu vou passar rapidamente, porque acabei abordando isso, né? Rapidamente ali. A alimentação, né? Que é uma relação consciente e nutritiva com o alimento. É o velho desembale menos, descasque mais. Então, comer a comida de verdade, né? Uma comida que você... Aí vem o tempo de novo, tá vendo que tudo parte do tempo? Você ter tempo para pensar no que você come. Como assim? Nós comemos por comer. Não, você começa a ter o quê? Uma qualidade de vida. Mas não queira começar por uma alimentação. Comece a querer comer comida de verdade. Puxa, eu não tenho tempo de fazer? Ok, se organiza, você terá. A importância do descanso. Veja como nós ligamos o descanso ao dormir. Não. Descanso é descansar, às vezes, a mente. Às vezes você trabalha muito com o mental, descansar a mente, colocar a mente para olhar para outros lugares. É uma recuperação genuína sem culpa. É um tempo que eu me recosto, às vezes 5 minutos depois do almoço, recostar um pouquinho. São pérolas que você vai acrescentando no seu dia a dia. Vínculos, que são as relações autênticas e sustentáveis. O que é uma relação sustentável? É uma relação que inclui você por inteiro. É uma relação que não exige de você, de forma que o custo-benefício fique muito desbalanceado. Né? São pessoas que agregam, pessoas que você possa ser autêntico. Isso não significa que a relação não é desafio, é sim. Relação é desafio, mas como esse desafio está na sua vida, só você pode dizer, né? Então, como nós transformamos os nossos relacionamentos em algo que é sustentável, né? Depende de mim e depende do outro. Relacionamento é uma via de mão dupla. Então, eu vou analisando isso, né? Para nós, aqui da escola, nós yogis, quem está comigo já há mais de 10 anos sabe, a vida muda. Pessoas que você convivia, às vezes não convive hoje, mas isso é natural. Assim como nós estudamos com pessoas na escola que às vezes perdemos de vista e eram, nossa, melhores amigas. Você vai fazendo outras escolhas, aquele escopo de pessoas do seu círculo mais íntimo às vezes muda mesmo, porque não é mais sustentável. Aonde você tem que se fragmentar muito para conviver, começa a ficar realmente um custo-benefício desbalanceado. Todo relacionamento tem um custo. Claro que tem. As pessoas não vão só te agradar. Mas, puxa vida,
o benefício tem que estar à altura. Porque quando eu saio de mim para me relacionar com o outro, né, essa balança ela tem que estar bacana. Eu consigo ser autêntica, eu consigo ter uma troca gostosa. Esses são os vínculos sustentáveis, né? Isso a gente já está falando um pouquinho aqui das decisões alinhadas com valores internos, que é o ato de escolher. É você realmente, quanto mais você se cuida, quanto mais você trilha esse caminho do autoconhecimento, mais referência você tem sobre aquilo que você quer ou não quer na sua vida. Mais poder de escolha você tem. Porque não é porque você escolheu não ir mais por aquele caminho que é fácil fazer essa escolha. Não é fácil, é uma jornada. Mas, puxa, você já escolheu. Agora é o processo, é a jornada. É caminhar naquela direção. As mudanças não são fáceis, por isso que eu digo, comece com algo simples, não é? E aí você tem a disciplina sem rigidez, como subproduto da jornada do yoga, é uma disciplina que vai se tornando natural. Ela tem consistência, ela parte da compaixão com você mesmo. Ela tem constância. Aquela mudança pequena que foi difícil você implementou. Então aquilo começa a rodar no modo automático. Você quer ver? Às vezes você está numa alimentação bacana, já conseguiu comer comida de verdade, aí você vai para as férias, você vai para outros países, e a comida é diferente, você se permite, claro, tem rigidez. Você se permite, vai comer um açúcar a mais, um glúten a mais, ok, comer sem horário, normal. Você percebe que o seu processo tem consistência quando o seu corpo começa a pedir a comida de verdade. Seu corpo mesmo fala assim, acho que eu não quero mais comer porcaria. Meu corpo está pedindo. Isso é lindo acontecer, porque significa que seu corpo já tem referência do que é saudável para você e ele pede. Então você já virou uma chave de vicioso, o corpo só pedindo industrializado, açúcar, glúten, refrigerante, bebida, tabagismo, tudo que alimenta vícios, né? Ele começa a sair desse modo para um modo saudável. E aí fica a disciplina, ela vai ficando natural, vai ficando consistente, vai ficando coerente, vai ficando gostoso de praticar. E o que é a presença, né? Menos ruído, mais presença. Isso que eu já estava falando. Você começa com um reconhecimento. Puxa vida, isso está fazendo uma diferença boa para a minha vida. Perceber onde já saiu do ciclo vicioso. Puxa, já consegui superar esse pontinho aqui, já estou conseguindo tomar água. Não tomava água direito, já estou conseguindo. Puxa, não estou conseguindo me olhar de manhã e de noite. Puxa, que legal. Às vezes não é todo dia da semana, mas dali a pouco eu lembro, peraí, não estou olhando para mim, vamos olhar. Como é que eu estou? Não é? Então você começa a reconhecer as mudanças, isso vai dando o quê? Integração. Você vai integrando com você. Aliás, a palavra yoga significa integrar, unir. Você vai ficando gostoso dentro de você. Você passa a ser uma casa muito agradável de viver, não é? E aí você permite que o novo padrão se estabeleça. Você fala, nossa, quero mais disso. E aí acontece essa sustentação que eu falei, manter sem voltar por hábito antigo. Você desliga aquele terminal onde você iria para o vício. Seja o vício físico, seja o vício emocional, seja o vício mental. Sempre pensar daquele jeito, sempre a emoção me levando para essa direção. Você começa a cultivar, começa a retirar a culpabilização. Minha vida seria melhor se o outro, ou se aquela situação. Você começa a trazer para você o que eu posso fazer por mim agora. Então isso é sustentável. E a base da sua vida começa a ficar forte, começa a ficar potente. Isso é muito bonito. Então, o ciclo virtuoso é quando a gente escolhe colocar nossas virtudes para fora. Espera aí, eu consigo sim. Vamos dar o primeiro passo. Se for necessário, existem ajudas.
puxa, vamos embora, né? Quero viver essa integração. Você começa um processo de desaceleração, né? O que significa isso? O corpo sai do modo guerra, do estado de alerta, estado de ansiedade que está todo mundo. A ansiedade, ela é medo, é uma forma de medo que nós mesmos estamos cultivando por ignorância. Então vamos assumir a nossa existência. Tem um jeito de assumir. O yoga, ele é um desses jeitos. Ele nos traz, ele nos propõe um jeito de viver gostoso. Não é só saudável. É agradável, é cheio de vida, é cheio de significado. Você sente que está vivendo uma vida por inteira, corpo, mente, espírito. E uma vida onde a clareza é seu guia. Você tem fome, tem sede de clareza, de ter clareza na sua vida. Clareza de decisões, clareza ao implementar uma mudança. Essa clareza vai ficando gradativa. Essa é a jornada do esforço reativo, do modo ansioso à coerência natural. Nós fomos feitos para isso. Nós temos o DNA do Criador. Nós somos co-criadores. Não é sobre fazer mais. Puxa, então agora eu tenho que me olhar de manhã, tenho que cuidar da comida. Não é fazer mais. É interferir menos do que já funciona. O que acontece é quando você não tem essa autogerência, é aí que nasce o excesso de esforço. É aí. É nesse momento. Uma vida bem gerenciada não é uma vida rígida. Você faz menos e aproveita mais. Quando o seu tempo começar a estar na palma da sua mão de novo, saiba que você está acertando. O tempo é uma medida muito eficaz para a gente entender o relacionamento que nós estamos tendo conosco. Não tem desculpa. Nós temos habilidades para isso. Nós temos uma joia, que é a nossa mente. Nós temos um corpo todo equipado para que a gente viva uma grande vida. Cada um tem os seus limites, sejam físicos, sejam emocionais, mas nem por isso não são co-criadores. Podem criar e transformar, sim, toda a sua vida. Então, acho que eu já deixei bastante coisa para você pensar, para refletir e, principalmente, praticar. Assista a aula 1, a aula 2. Isso é um material muito bem cuidado, feito com muito carinho. O ciclo virtuoso. E implemente no seu dia a dia. As pequenas mudanças são grandes mudanças ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Passa a ser gostoso viver. Você merece ter uma vida num ciclo mais virtuoso. Um grande abraço e até a próxima.